No dia 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz. A voz é um instrumento de comunicação utilizado com naturalidade por muitas pessoas e a falta de cuidados com a saúde vocal pode ocasionar problemas que interferem na comunicação humana, na qualidade de vida e até mesmo na cultura. Mas, segundo o diretor de teatro Leonardo Ferreira, é sempre necessário lembrar os atores de que o uso de alguns alimentos e bebidas prejudica esse rendimento. Bom, a gente tem um cuidado muito específico com a voz, em questão de gelado antes das peças, né? Eu sempre sugiro para os meninos para comer maçã, porque a maçã dá uma limpeza na garganta. Então a gente tem umas técnicas próprias para os teatros, tipo os trava-línguas, né? Tem uma técnica específica dentro do teatro mesmo e sempre falo para os meninos, o gelado e o refrigerante sempre prejudica um pouco. A fonoaudióloga Cristiane Romano confirma que evitar alguns alimentos e bebidas e ingerir outros colabora com a qualidade da voz e evita o desgaste das pregas vocais. Melhor alimento para a voz, o que tem que ser feito de bom para a voz? Água, muita água. Águas, chás, hidratar bastante a prega vocal. Tá? E a maçã também, porque ela é astringente, ela limpa, ela faz o efeito detergente. O ato de mastigar, mais a substância que tem na maçã, ela faz limpar. Eu gosto muito de indicar para os meus pacientes bebidas cítricas. Claro, se a pessoa não tiver problema no estômago, porque a bebida cítrica ela limpa aquela secreção que fica parada, aquele famoso pigarro, que é o bichinho do ran-ran, que fica e a pessoa dá vontade de se raspar. O raspar a garganta, ele acomete a prega vocal. Por quê? Porque quando você raspa, você faz ela encostar e forçar uma na outra. Tá? Então eu gosto muito. Comer alimentos leves antes de dormir, evitar. Tem alguns alimentos que é bom evitar, por exemplo, café. Por que o café? Porque o café tem a cafeína e o café também não é bom para o estômago. E o café não sendo bom para o estômago, a pessoa pode vir a ter um refluxo. O que é o refluxo? Volta, né, o gás do estômago e banha a prega vocal. E quando ele banha a prega vocal, dá edema, dá rouquidão, né, que é um ácido que está banhando ali. Outro detalhe, o refrigerante. Não é que o refrigerante faz mal, e sim o gás do refrigerante. Então é bom evitar. Né? Tem gente que até não consegue viver sem a Coca-Cola, tira o gás da Coca-Cola e toma. Né? É horrível, mas a pessoa faz isso justamente para não ter o gás. E a bebida gelada. Por que o gelo faz? O gelo ele endurece, né? Ele é vasoconstritor, ele vai fazer algo que vai endurecer a prega vocal. Então quando endurece, você tem a sensação de que está tudo bem, mas no outro dia vem um ataque vocal. Pega um gelo, coloca na mão, você sente que a sua pele ficou dura ali. Então pense o gelo na prega vocal, a água gelada na prega vocal. Quer dizer, não precisa ser água quente, mas você pondo uma água a temperatura ambiente, misturando, não tem problema. Alguns profissionais contam apenas com a voz para poder transmitir o seu recado. Mesmo assim, muitos brasileiros não dão valor à voz, mas segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, cerca de 5 a 8% da população brasileira sofre com alguma dificuldade vocal, o que acaba atrapalhando a comunicação. Os locutores de rádio brincam com a voz usando de variadas entonações para transmitir aos ouvintes a emoção de suas notícias. Para o locutor Ronan Fernandes, a rotina o obrigou a adotar alguns hábitos que garantem sua saúde vocal e proporcionam maior rendimento no trabalho. Bom, os cuidados que eu tenho com a voz se restringem especificamente ao meu trabalho aqui durante a apresentação do programa Alô Arcos na Rádio Cidade. Eu procuro estar sempre ingerindo água em pequena quantidade, mas uma água numa temperatura mais morna, porque a água da temperatura ambiente do filtro estava me deixando um pouco afônico, eu percebi isso durante o tempo. Então, quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é dar uma esquentadinha na água para ir tomando em pequenos goles durante a apresentação do programa. Outra coisa que eu faço é estar sempre usando de alimentos que ajudam na questão da voz, como mel é um alimento expectorante, própolis a fim de evitar inflamações e também maçã, que é uma fruta adstringente que ajuda a evitar secreções durante a apresentação. Um outro detalhe, um outro segredinho é que como meu programa é de manhã, então para eu não chegar aqui com aquela voz de sono de quem dormiu a noite toda, eu procuro estar sempre mascando um chiclete para destravar
a mandíbula, relaxar um pouco o maxilar e também para ingerir mais saliva, porque a saliva é um lubrificante natural das cordas vocais. Mas os mitos e verdades a respeito do bom uso da voz vão além das práticas diárias. Cristiane garante que alguns métodos usados para se obter qualidade vocal prejudicam ainda mais as pregas vocais, o que a longo prazo pode causar sérios problemas. Ela garante que o uso de água, chás, alimentos leves e a prática de exercícios são suficientes para manter a saúde vocal em dia. Então, mitos é relacionado ao que deve e que não fazer. É que nem aquelas pessoas que falam assim, faz um chazinho assim que é bom para a voz, bebe, chupa romã, usa rapadura. Isso são mitos. O que é comprovado que é bom para a voz? O mel com limão é muito bom, tá? Agora, o que é um mito? Por exemplo, que você acha que é bom e não é, e todo mundo fala que é bom, mas não é bom para a voz. Seria, por exemplo, a pastilha. Eu vou chupar uma pastilha, um house preto para melhorar minha voz. E isso aí, ela melhora, alivia na hora, mas depois volta ao normal. É como se fosse paliativo. E tem estudos que demonstram que, por exemplo, existem esses tipos de substâncias, por exemplo, pastilhas que você não usa com a receita médica, que pode atingir as pregas vocais. Gengibre é bom, mas, por exemplo, chupa o gengibre e depois usa ele, toma água, chega até a doer as pregas vocais, então tem que tomar muito cuidado. Então, o que é bom para a voz? Você prevenir todos os problemas, fazer uma reeducação vocal, exercício, tá? E usá-la conscientemente. Então, isso que é bom para a voz. Muito cuidado com, faz isso, faz gargarejo com água e sal, faz aquilo outro. Não, siga o que seu médico, o que seu fonoaudiólogo falar. E não o que você escutar, o que você achar que é importante. O professor também é um profissional que sofre as consequências do uso demasiado e muitas vezes incorreto da voz. Segundo o levantamento feito com professores da rede pública de São Paulo, cerca de 60% da classe apresenta alterações de voz, como cansaço ao falar, rouquidão e perda da voz. O fato contribui para um impacto social, econômico, profissional e pessoal. O prejuízo com o afastamento de professores com alterações vocais pode ultrapassar a cifra de R$100 milhões ao ano no país, além de afetar a qualidade do ensino e a motivação do aluno. Esses profissionais, na maioria das vezes, não têm orientação sobre como utilizar a voz de forma adequada, o que poderia evitar uma série de transtornos. Carla Duarte é professora na rede estadual e particular de ensino de Arcos. Ela revela que, devido à correria, não realiza nenhum cuidado com a voz. Nós usamos muito a voz, na nossa profissão. É o maior instrumento que nós temos para passar conhecimento para os nossos alunos. E nós sabemos que nós temos que ter cuidado com a nossa voz. Só que com a correria, falta de tempo, às vezes até de disponibilidade de um profissional, às vezes a gente não faz isso, Deveria ser feito. Mas só que eu, na verdade, eu não cuido muito bem da minha como deveria. Além das doenças como pólipos e calos, o câncer de laringe tem atingido altos índices entre a população brasileira. Só em 2008, foram cerca de 4.000 casos registrados em todo o Brasil. E segundo dados da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, o Brasil ocupa o segundo lugar na incidência de câncer de laringe em todo o mundo, decorrente principalmente do uso do cigarro e bebidas alcoólicas. Mas a prevenção ainda continua sendo um ótimo aliado para quem quer garantir a saúde vocal. Uma simples rouquidão pode ser um sintoma indicativo de câncer e, se tratada a tempo, pode evitar transtornos. Nós temos os profissionais, que a gente chama profissionais da voz, que vamos dar um exemplo: professor, cantor, ator, jornalista, apresentador de TV e vários. Hoje até o camelô entra nessa categoria. Então, quer dizer, de profissionais da voz. Então, o que acontece? Então, nós temos profissionais da voz, que a gente pode tratar como prevenção,
E temos as pessoas que já têm o problema vocal, que seria, por exemplo, vamos dar um exemplo de um professor que ele atua muito, fala muito e não faz nenhum exercício, nenhuma prevenção. Aí ele adquire uma patologia que a gente chama de patologia funcional, que é a disfonia funcional, que ela vem do uso abusivo da voz. Ou seja, do uso excessivo, da falta de cuidados, que não foi feito lá na voz profissional, que deveria ter sido feito. Então, o que acontece? Esse tipo de tratamento, essa pessoa vai para tratamento. Ela vai para o consultório fonoaudiológico indicado anteriormente por um otorrinolaringologista, porque foi feito automaticamente um exame que chama videolaringo, que é um exame que filma as pregas vocais, e nesse exame ele é detectado que patologia tem. Ok, feito isso, ela é indicada por uma fonoterapia. E essa fonoterapia vai fazer o tratamento desta patologia. Ok, essa é uma parte. Então, aí a gente pegou a categoria dos profissionais da voz, que são professores e cantores, que podemos também fazer um trabalho de quê? De reeducação vocal, que é um trabalho preventivo. Então, o que pode ser feito com esses profissionais? Podemos fazer uma avaliação para saber se não tem patologia. Não tendo patologia, nós entramos com um trabalho de respiração, de dicção, articulação, resistência vocal. É como se fosse malhar, mas malhar as pregas vocais. Ou seja, trabalha alongamento, trabalha todos os exercícios para ele ter força para falar o dia todo sem ter um problema depois. Tá? Então, por exemplo, grandes cantores, a maioria dos cantores hoje tem um fonoaudiólogo. E tem alguém que acompanha para fazer um aquecimento vocal, um desaquecimento, e tudo vai depender de quê? Da fisiologia, da avaliação que tem que ser feita. Então, também não pode fazer qualquer exercício. Então, acontece muitas vezes a pessoa, às vezes, fazer exercício que pega na internet, ou que alguém ensinou, eu fiz um curso, deixa eu te passar. Não, não pode. Tem que ser algo orientado, principalmente para um fonoaudiólogo. De preferência que tenha não somente uma especialização, mas uma experiência na área de voz. Então, vamos dividir isso em voz profissional, que é prevenção, e voz, que é algo que alguém tem um problema e vira para patologia. Nós fazemos o tratamento. Tá? Então, tem esses dois segmentos que dá para se fazer. Garantir a saúde vocal é dever de todos e é necessário para garantir a excelência na comunicação. Por meio da conscientização, a população pode evitar transtornos vocais, incluindo desde a infância a saúde vocal no contexto cultural, educacional e social do indivíduo.